Nós falávamos ontem que Deus faz novas todas as coisas e Ele quer fazer com que você tenha uma nova vida, viva em novidade de vida. Hoje nós vamos continuar aqui em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 6. Meu Deus e Pai, Todo-Poderoso, nas Tuas mãos eu entrego essa meditação e peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê o verdadeiro entendimento da Tua palavra e que através dela venhamos ter a iluminação do nosso entender. Senhor Jesus, fale conosco. Amém. No versículo 6 ele diz: E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, ele falou, está cumprido. Então, já estava cumprido tudo o que havia para acontecer. E ele se identifica sendo o princípio e o fim. Então, o início de tudo, né, é com Deus. E o fim também de todas as coisas é com Deus. Por isso que nós normalmente dizemos para você se manter na fé, se manter crendo em Deus, porque Ele está aqui hoje, presente nesse dia, mas também já está no amanhã, porque Ele é Deus. Deus é fora do nosso tempo, né? Ele não está limitado aos dias, horas, minutos. Ele é Deus. E Ele fala, a quem quer que tiver sede. Que sede é essa? Não é a sede da água, né? De você se hidratar o corpo, mas é a sede da alma. É a sede que você possui e normalmente, enquanto a pessoa não tem a Deus, o que ela faz? Ela vai saciar essa sede nas fontes desse mundo. Então, por exemplo, a pessoa que ela tem um vício, qualquer um que seja, por exemplo, o vício dos jogos, né? A pessoa ela vai beber na fonte do vício dos jogos. Então, hoje ela joga e enquanto está naquele momento do jogo, então ela está saciando aquela sede, né? O ego dela, a vontade dela, a força dela está sendo saciada naquele minuto. Mas quando acaba aquele jogo, é preciso ela ir embora e ir para casa, normalmente perdedora, ela então vem o peso do arrependimento, porque ela perdeu o dinheiro que tinha, agora ela está sentindo um enorme vazio, ela sente, acabou aquela adrenalina, né? Aquela coisa no corpo dela sumiu, então agora ela está desesperada de novo. Então ela vai se recorrer novamente a um vício. Então, normalmente, a fonte que esse mundo tem para oferecer, ela só sacia no primeiro instante em que você está se alimentando dela. Ela depois não vai mais alimentar. Então, ele está chamando quem tiver sede. De graça lhe darei. Então, ele está dando, oferecendo essa água de graça. É claro que, para que eu possa me alimentar desta graça, eu preciso, então, abandonar as outras fontes. Eu tenho que deixar de recorrê-las e agora só recorrer a essa. Porque ele fala, lhe darei da fonte da água da vida. Então, além dessa fonte saciar a minha sede, ela provocará em mim a vida. Ela vai me trazer vida. Enquanto as fontes que existem nesse mundo, elas não saciam a sede e elas vão provocando a morte dia após dia, essa fonte que Deus dá de graça, ela além de me saciar a sede, eu não vou precisar das outras fontes, ela vai me trazer vida. Aí o 7 diz, quem vencer herdará todas as coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, isso aqui, essa grandeza dessa palavra não é para todo mundo, é para quem vencer. Herdará todas essas coisas, quer dizer, aquele que se torna filho também herda juntamente do Pai e também se torna co-herdeiro com Jesus. Então, aquele que vence herda todas as coisas. Pode julgar como sentado no trono, como nós vimos em Apocalipse, vai receber a coroa de ouro, vai se vestir de vestes brancas, vai ter acesso à cidade celestial, mas o mais principal de tudo isso é que você vai ter a presença de Deus com você, ali, face a face. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Então, olha o relacionamento de pai com filho, né? De Deus com o filho, de Deus com o seu servo. Olha o relacionamento que há, olha a intimidade entre os dois. É essa intimidade
que o Espírito Santo quer manter com você. Aí o comentário do bispo diz assim: eu serei seu Deus e ele será meu filho. A maioria das pessoas não tem a mínima noção do que é ser filho do Altíssimo. O nascimento de um filho de Deus acontece pela vontade do próprio Deus. E isso ocorre pela ação de dois elementos: a água, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo. Uma vez a pessoa tomando conhecimento da vontade divina e despojando de todo o coração praticá-la, então o Espírito Santo vem sobre ela e a faz nascer de novo. Então, quando a pessoa então ela reconhece os seus pecados, então ela se batiza nas águas. É semelhante ao exemplo. Digamos que na praia as águas do mar representam o pecado, né? E enquanto as ondas estão baixinhas, está aquele tempo gostoso, a pessoa está ali nadando, nada de costa, nada de frente, mergulha. Ah, uma maravilha, né? Está nadando. Mas quando ela começa a se afogar, então ela precisa do Salvador. O salva-vidas vai estar sempre na praia, mas ele não vai salvar todo mundo, porque não é todo mundo que está se afogando. Ele vai salvar, de fato, quem está se afogando. Então, enquanto a pessoa está nadando nos pecados, né? Ela está vivendo no pecado, ela não está vendo que ela está errada. Então, o salva-vidas está ali, pronto para salvar. Mas a partir do momento que a pessoa começa a se afogar e ela precisa do Salvador, então Jesus corre ao encontro dela para salvar. Isso se chama o arrependimento. O afogar-se representa exatamente o arrependimento. É a pessoa se ver perdida, é ela se ver desorientada, sem fôlego de vida. Então vem o salva-vidas, que é Jesus, e a resgata. E a leva para junto de si, né? Ao lugar a salvo, ao lugar onde ela vai ter descanso. Então, é exatamente esse exemplo que acontece quando a pessoa se arrepende dos seus pecados. Então, o batismo nas águas nada mais é que o sepultar daquela pessoa que estava se afogando nas águas. Você sepulta ela porque agora você recebe uma nova vida, diferente daquela outra. E aí, a palavra de Deus que você vem ouvindo e praticando, ela vai fazer gerar de dentro de você uma nova pessoa. Como Deus, que criou todas as coisas que existem com a palavra. Haja isso, haja aquilo. Então, ele trouxe à existência as coisas. Aí, continuando aqui no comentário. Portanto, ele é o agente divino que executa o nascimento de um filho de Deus. Somente os que se tornarem verdadeiramente filhos de Deus é que suportarão as duras provas e tentações que sobrevirão. E são eles que herdarão tudo que o Altíssimo tem preparado. Então, quando é que eu recebo forças para vencer as minhas lutas? É justamente quando me torno um filho de Deus. Quando eu me torno para Ele, né? Então, Ele passa a estar comigo. Por isso que lá em Mateus 28, no 21, no último versículo do capítulo 28, o Senhor Jesus revela, né? Que Ele estará conosco todos os dias. Os discípulos, por exemplo, eles enfrentariam muitas lutas, situações muito difíceis para poder continuar pregando o Evangelho. Mas aquela afirmação de Jesus, ela aconteceu quando houve o derramamento do Espírito Santo. Então, eles já não estavam mais sozinhos. Eles tinham o Espírito Santo, o agente que iria contribuir para eles serem motivados, fortalecidos e serem guiados aqui na terra pelo próprio Espírito Santo. E aí, continuando agora no 8. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha a lista que Deus revela das pessoas que rejeitaram o perdão de Deus e por consequência disso, elas vão ser levadas à segunda morte. Porque existe a primeira morte, que é essa que nós passamos. Todos nós vamos passar se Jesus não voltar nos nossos dias. Já a segunda morte é a pior morte que tem, porque essa segunda morte, ela representa o total abandono de Deus e também
a pessoa que foi julgada e condenada para o lago de fogo e enxofre. Então, primeira morte, por exemplo, quantas pessoas morreram nessa pandemia? Milhares e milhões de pessoas morreram no mundo inteiro. Então, elas passaram pela primeira morte. Morreu o corpo, aí o nosso corpo é enterrado, cremado, que seja, mas ele se torna em cinzas, desaparece na terra. Mas nós, como alma, continuamos tendo um corpo. E isso prova lá na parábola do rico e Lázaro, que o Senhor Jesus contou. Porque o rico em tormentos no inferno pediu para que Abraão olhasse a ponta do dedo de Lázaro e levasse lá no inferno para que ele se refrescasse. Então, quer dizer, ele estava em tormento no inferno. Agora, imagine o que vai ser o lago de fogo e enxofre. Porque todas essas pessoas aqui dessa lista vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre, assim também o diabo, os demônios, o inferno, a morte, tudo isso será lançado lá. Mas não vai ser destruído, vai ficar lá em tormentos. Se, por exemplo, uma pessoa que sofre aqui, ela fica em tormentos, não é comparável com o tormento do lago de fogo e enxofre, onde a pessoa passará o resto de toda a sua eternidade ali sofrendo, gemendo e sentindo dores horríveis no seu corpo. Vamos ver o comentário do bispo. Ele diz assim, mas quanto aos, João lista aqueles que não terão direito de entrar na Nova Jerusalém. São eles, os covardes. No sentido espiritual, são os que não perseveram na fé cristã devido às perseguições, difamações e injustiças sofridas. Então, quer dizer, os covardes é aqueles que não assumiram uma fé, né? Eles tiveram medo de perder, tiveram medo de sofrer retaliações. Então, eles se mantiveram na oculta, né? Ninguém precisava saber. Eles foram covardes para com o evangelho, para com a palavra de Deus. Mas, normalmente, a pessoa assim, ela não é covarde para cometer pecados. Ela comete, ela se lança. Então, se nós podemos ser covardes, temos que ser covardes para o pecado. Por exemplo, José, né? Ele foi tentado pela mulher de Potifar. Mas naquela tentação ele correu, ele fugiu, porque ele estava sendo tentado no seu corpo a cair com ela, mas ele resistiu e fugiu. Então ele foi covarde naquela situação, ele fugiu. Mas nós temos que ser covardes para os pecados desse mundo. Mas aqui o covarde que está sendo listado é aqueles que não perseveraram na fé cristã, que não perseveraram na sua fé, que não assumiram sua fé como cristãos. Aí o segundo é o incrédulos. São os que duvidam da palavra de Deus e ainda zombam daqueles que creem. E às vezes a pessoa até pensa assim, incrédulos, são aqueles que estão fora de uma igreja, que não estão participando da igreja. Engano seu. Existem muitos incrédulos dentro da igreja também, que às vezes está ouvindo a palavra de Deus, mas não crê nela, porque não praticam. O incrédulo é aquele que, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, ele não pratica nada do que ele sabe, né? Se ele sabe que mentira é pecado, mesmo assim ele continua mentindo, porque ele vai ter benefícios mentindo. Então, olha o covarde sendo ligado com a incredulidade, né? As duas coisas andam juntas. Então, o incrédulo é aquele que sabe que olhar para a mulher do próximo está errado, mas continua olhando. Então, ele faz tudo que é contrário à palavra de Deus, né? Os incrédulos. Abomináveis são os supersticiosos, aqueles que tomam decisões de acordo com os adivinhadores, os prognosticadores e os praticantes do ocultismo. Em Deuteronômio 18:9, ele diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Por quê? Muitos rituais de bruxaria eram feitos e se lançava seus filhos novinhos, né, nas fornalhas, dentro do fogo, fazia queimá-los mesmo, entregava aos espíritos. Então, adivinhador, prognosticador, nem encantador, nem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará fora de diante de ti. Hoje existe até programas, por exemplo,
em que o apresentador traz um sensitivo, e ele então, uma sensitiva, né, uma mulher, e uma plateia. E, por exemplo, naquela plateia há pessoas que tiveram seus familiares que morreram, e elas têm um desejo de voltar a falar com seus familiares no mundo dos mortos. Então, aquela pessoa que é sensitiva recebe o espírito daquele familiar, até revela coisas íntimas daquela pessoa, né, que morreu, e aí faz aqueles acreditarem que é realmente o espírito de quem morreu, quer dizer, consultando os mortos. Na verdade, não está se consultando a pessoa que morreu, na verdade está consultando um espírito maligno. O mesmo espírito que levou aquela pessoa à morte, agora está fazendo com que ela fale com aqueles que estão vivos, mas não é a pessoa que morreu, porque o próprio Senhor Jesus deixou bem claro na parábola do rico e de Lázaro, que eu volto a repetir. Lázaro foi para o reino dos céus, mas o rico estava em tormentos no inferno. E até o rico falou assim, olha, me deixe ir falar com meus familiares para que eles não venham aqui parar. E ele falou, não pode mais sair daí. Então, se alguém morre e a alma dela não foi salva, então a alma dessa pessoa vai para o inferno e de lá ela não pode sair. Então, quando se consulta alguém falando que é o seu familiar, nada mais é fruto de um demônio ali manifestado, falando aquilo que você gostaria de ouvir, simplesmente isso. Então, quando a pessoa vai para o céu, também não volta. E não existe isso da alma precisar de luz para poder voltar para o seu caminho, não. A luz que ela precisava era enquanto estava viva. Se ela rejeitou a luz, que é Jesus, já era. Então, esses abomináveis, supersticiosos também, são aquelas pessoas que, por exemplo, como diz aqui, né? Nesse versículo, aliás, no comentário, são supersticiosos os abomináveis, aqueles que tomam decisões de acordo com adivinhadores. Então, às vezes a pessoa pega o horóscopo, de acordo com o mês do nascimento dela, ela quer saber o que aconteceu, o que vai acontecer, ela tem medo do futuro, então ela quer ver, de acordo com o seu signo, ela quer ver se vai bater com o signo do outro que ela quer se relacionar. Então, esse negócio do signo não existe na Bíblia. Ele foi criado, invenção dos homens, como aqui está escrito na Bíblia. Mas se você segue essas coisas, você está seguindo algo que é errado. Seguindo a lista, ele diz homicidas. Na linguagem divina, homicida não é somente aquele que tirou a vida de outrem, mas também o que odeia o seu semelhante. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz, qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Por isso, carregar ódio contra alguém é tão prejudicial à sua vida quanto qualquer outra coisa. Evite isso, né? Guarde o seu coração a todo custo, porque quem carrega um ódio, ele não matou fisicamente, talvez por falta de coragem, mas interiormente, dentro de si, ele já matou aquela outra pessoa. Fornicadores são aqueles que vivem nos prazeres da carne. Efésios 5, versículo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, quem é esse fornicador? É o sexo fora do casamento, né? O sexo desenfreado, é a chamada amizade colorida, é a pessoa que ela, na primeira noite que sai com aquela pessoa, ela tem relações sexuais com ela não tem medo, né? Ela simplesmente se entrega porque ela fala, preciso experimentar do melhor dessa vida. Então são os fornicadores, os prazeres da carne. Feiticeiros são os que cometem o pecado da rebelião e praticam feitiçaria. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, o profeta falando para Saul diante da sua rebelião, da sua desobediência, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele, porém, te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, feitiçaria não é só aquela pessoa que vai na casa do bruxo, ou seja, um bruxo, mas é aquela pessoa que se rebela. Por exemplo, quantos lugares ou quantas pessoas hoje usam, inclusive, a rede social para criar um motim, para criar uma rebelião contra uma igreja, contra um líder, contra uma autoridade. Idólatras são os que amam, veneram ou consideram alguém ou algo mais do que a Deus. Em outras palavras, idólatra
é colocar em primeiro lugar na vida qualquer pessoa ou coisa no lugar que deveria ser ocupado apenas por Deus. Então a idolatria é muito severa, né? Ela, na verdade, está colocando no assento, por exemplo. Vamos imaginar que aqui, na nossa frente, existe um trono. E esse trono nós colocamos um filho, ou a mãe, ou o pai. Nós colocamos o namorado, o esposo, a esposa, enfim. Aquilo que nós colocarmos aqui, ele se torna o primeiro amor da nossa vida. E essa pessoa se torna o nosso ídolo. Eu posso não possuir uma imagem esculpida, uma imagem com a imagem humana, né? Esculpida ali, eu falar que é o meu Deus, mas eu posso possuir uma pessoa dentro de mim. Então, quando eu retiro essa pessoa do lugar dela, eu tenho que colocar imediatamente a Deus, porque o primeiro lugar dentro de nós tem que ser dele. Vamos ver Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, que está a diferença entre os nascidos da carne, que produz esses frutos, e o nascido do Espírito. O nascido da carne, por mais força que ele faça para ter fé, vai chegar um momento que ele vai se tornar incrédulo. Por mais força que ele faça para ser bom, vai ter um momento que ele vai cometer uma injustiça. Para ser longânimo, para ter paz, para ter amor. Então, o nascido da carne vai ter dificuldade para apresentar os frutos do Espírito. Pode apresentar por um tempo, mas não por todo o tempo. O nascido do Espírito não. É natural ele apresentar esses frutos diante de qualquer circunstância. Aí o último grupo diz, mentirosos são os que torcem ou negam a verdade. Jeremias 50, 36 diz, a espada virá sobre os mentirosos e ficarão insensatos, a espada virá sobre os seus poderosos e desfalecerão. É simples entender. A pessoa que planta a mentira vai colher a mentira. Então, assim como você dá a mentira, você recebe mentira. No Evangelho de João 8, 44, ele diz, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o próprio Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é o autor da mentira, porque ele não se firmou na verdade. Assim, a pessoa que é nascida da carne, ela tem dificuldade de se firmar na verdade, porque a verdade dói, a verdade é sacrifício, a verdade é renúncia, a verdade vira as costas para o pecado. E quando a pessoa é nascida da carne, ela se agrada de fazer das coisas da carne. Ela se lança nas coisas da carne. Então, é preciso o abandono. E o abandono é se firmar na verdade. É assumir o sacrifício, é assumir que vai doer, é seguir em frente e falar, não, eu vou fazer tudo o que eu precisar fazer para sacrificar, porque eu quero agradar o Pai da verdade. E aborrecer o pai da mentira. Então, ela se liberta. Por isso que o Senhor Jesus falou que a verdade nos liberta. Por isso que o diabo não se firmou na verdade e se manteve na mentira. Então, ele não pode ser liberto. Ele se torna hoje o autor e consumador da mentira na vida de muita gente. Cuidado. A mentira, ela parece ser boa, mas depois ela é prejudicial. Cuide de si. Cuide daqueles que você ama. Manda esse vídeo para alguém. Amanhã nós voltamos aqui, continuando a meditação nesse livro de Apocalipse, capítulo 21, tá bom? Fique bem, fique com Jesus.